A Rádio Transmundial apresenta Ponto de Encontro, um novo projeto de vida para solteiros, divorciados e viúvos. Programa semanal com boas recomendações para a sua vida. Olá, eu sou Danilo Gugeral e estamos a iniciar o nosso Ponto de Encontro. Hoje nós vamos continuar a querer ajudar principalmente, não só, mas principalmente pais, avós, que querem investir o seu coração no melhorar a vida familiar que têm, atenuando, por exemplo, o conflito ou os potenciais conflitos entre as gerações. É possível que o amigo ouvinte compreenda aquilo que eu estou a comunicar, esta questão dos conflitos intergeracionais. Vamos continuar a falar sobre parentalidade e hoje, de uma forma específica, vamos continuar a ter a Sara Lisa Gugeral para nos ajudar neste diálogo. Eu convidei a Sara Lisa. Ela é uma jovem muito especial, uma jovem estudante de Psicologia no ISPA, em Lisboa, e pertence também ao Celebrando Restauração da ICMAV. Olá, Sara Lisa. Olá, outra vez. Então, especificamente, qual é o tema de hoje? Hoje vamos falar sobre os pais com estilo negligente. Podes fazer uma breve introdução em relação a esta temática da parentalidade, do ser pai e mãe? Sim, então existem diferentes tipos de práticas parentais, ou seja, relações entre pais e filhos, que são influenciados pelo contexto em que os rodeia, pelas características dos pais, das crianças, o estilo de vida de cada pai e de cada família e também pela cultura. Há 4 tipos de estilos parentais, que nós já falamos de 2, e vamos falar de mais 2, que são caracterizados principalmente pelo nível de controlo que os pais têm, ou poder, e pelo afeto. Portanto, um dos estilos são os pais, digamos assim, ou o estilo parental autoritário. O segundo seria o permissivo. O permissivo, né? Tudo na boa, né? O terceiro que vamos falar hoje, como disseste, são os pais negligentes. E na próxima semana falaremos do estilo democrático. Ok. Então, quais são as características, Sara Lisa, de pais com um estilo negligente? É um estilo, né? É um comportamento normal negligente. Sim, os pais com estilo negligente têm uma postura ou uma maneira de ser bastante descomprometida com os seus filhos, ou seja, são desligados. Eles não são reativos. É como se não fossem pais, quase, mais ou menos, né? São ausentes. São ausentes de todas as formas, praticamente. São descomprometidos como pais. Exato. Podem ser excelentes amigos, mas pais... muitas vezes também nem amigos são. Nem amigos, são ausentes mesmo. Ausência. Negligência tem a ver com ausência, né? Então estavas a dizer? Não são reativos com os filhos, não são exigentes, por isso não reagem a nada que o filho faz, nem exigem nada do filho, não orientam, nem apoiam os filhos, nem criam estruturas, ou seja, ajudas para que os filhos possam compreender o mundo, né, onde eles vivem, o mundo social, ou interação com outros colegas da escola, com pessoas no trabalho, outros familiares. Eles não dão isso aos filhos. Eles simplesmente estão ausentes. Então devem saber muito pouco sobre a vida dos filhos. Eu posso dar um exemplo. Por alguma razão, um pai não pode acompanhar o filho e o filho fica sozinho com uma tia, ou que está quase sempre a trabalhar. Então o filho chega à casa e passa muito tempo sozinho. Agora, uma criança com 8, 9, 10 anos que praticamente cresce sozinho tem essa ausência de uma figura paterna, de uma mãe que está longe, que o pai também correu com a mãe,
como a tia que está sempre a trabalhar porque tem que sustentá-los, mas não há ninguém presente em casa. Isso acontece mais na adolescência. Há muitos filhos que saem de casa e vivem sozinhos, ou com irmãos, ou com amigos. E na adolescência ainda é necessário, né, ter os pais por perto. E os pais não querem saber, não perguntam, não falam, não orientam. Eles estão por si no mundo, vão-se safando sozinhos. Sim, até às vezes podem morar na mesma casa, mas veem-se muito pouco, têm horários completamente desencontrados, não é? Não se importa. Ou seja, sabem que, ok, são pai e filho, mas não têm uma relação como se fossem, não é? Sim, é praticamente biológico. Não há relação mesmo afetiva, nem de controle, nem de segurança, nada. Sim, pode haver pais, por exemplo, emigrados, não é? Para um outro país, por razões económicas, razões muito válidas, outras, né, razões válidas, mas continuarem presentes, não é? A ausência física não significa necessariamente a ausência parental, de importância, de significado, de saber o que é que o filho está a passar, o filho poder desabafar, perguntar, pronto, ter um modelo a seguir. Há pais que, apesar de ser difícil, conseguem gerir isso, conseguem ainda dar essa orientação, essa presença aos seus filhos, estando longe, né? Então, eles não orientam, não apoiam, não é? Estamos a falar de características de pais com estilo negligente. Podemos dizer, né, que eles rejeitam ativamente o filho. Eles não querem, ou melhor, eles negam as responsabilidades pela educação da criança. Muitas vezes voluntariamente. E por isso não os orientam, como já dissemos, não orientam as suas atividades, os seus comportamentos, nada. Por isso, dessa maneira, podemos dizer mesmo que o estilo negligente é sem controle, sem afeto, sem poder ou regras. Sim. É simplesmente ausente. Tu achas que há possibilidades de, por exemplo, de um pai ou de uma mãe que se sentiu rejeitado e não tratou disso, possa repetir esse comportamento com o seu filho? Eu não estou a dizer que todos os pais que foram rejeitados e não trataram o fazem, não é essa a minha pergunta, mas achas que isso é uma possibilidade? Para uma situação tão extrema, eu acho que acontece quando o pai ou a mãe não estavam preparados para ter o filho, não sonhavam o filho. Acontece. Engravidei, está aqui e o pai vai-se embora. Pronto, uma situação em que o filho não foi desejado. Então, eles, muitas vezes, né, a mãe ter sido rejeitada, ou o pai, depois ter um filho que não queriam, talvez por medo mesmo de acontecer a mesma coisa com o seu filho, rejeitam também, não assumem responsabilidade por ele. Ausentam-se. Exato. Mas normalmente este estilo negligente é um caso muito extremo. Okay? São situações extremas. Então, há algumas características mais, uma ou duas. Portanto, eles não são reativos, não são exigentes, né? Não orientam nem apoiam, rejeitam ativamente a criança, não assumem responsabilidades de educação, não é? E dessa maneira, como eu disse, não tem controle, não tem afeto, nem poder nem regras sobre o filho. O filho também, mais tarde ou mais cedo, não vai aceitar, digamos, poder exercido por esse pai ou essa mãe, né? Vai rejeitar. Assim, tu não foste meu pai nem minha mãe, eu reconheço poder, autoridade, amor, etc., por exemplo, nesta outra pessoa. Exato, muitas vezes há essa rejeição, esse desligar da pessoa, é só uma pessoa. Os filhos muitas vezes veem, ok, és o meu pai biológico, mas não és o meu pai, tu nunca foste o meu pai. Então isso também tem consequências graves nessas crianças, nesses filhos, nesses adolescentes e mais tarde nesses adultos. Vamos falar um pouco, Sara Lisa, das consequências nos filhos. Então, os filhos de pais negligentes tendem a ser, de todos os tipos de filhos, né, dos 4 tipos de pais, os menos maduros na situação social, com outras crianças, outros adolescentes, como também no sentido cognitivo. Porque, pronto, não tem estimulação em casa, não tem uma base segura.
então têm pouca capacidade de desenvolver isso sozinhos, se ninguém pegar neles e apostar neles. Sozinhos não conseguem, não é? Ou seja, não irão ter muito sucesso escolar nesse sentido, né? Não vão parecer muito inteligentes porque não foram desenvolvidos, encorajados, esticados, não é? São menos maduros, vamos dizer, intelectualmente e também na relação com os outros. Sim, e... A menos que alguém pegue e... invista. Sim. Por exemplo, uma boa solução poderia ser alguém, né, que quer investir num desporto. Um desporto de equipa, né? Em que há um treinador, em que a pessoa tem de aprender, por exemplo, a jogar basquete, tem que aprender a passar a bola para outros, defender, ajudar os outros a defender, ou seja, trabalho de equipa, dinâmica, exato. Responsabilidades, ir lá. E se for um desporto que a pessoa gosta e tenha talento, olha, pode ser uma grande ajuda, né? Sim. E ainda por cima, se tiver um bom treinador, um bom modelo, pode se tornar quase um pai, né? Ou uma mãe, no caso, ser uma treinadora, né? Sim. É porque só porque estas crianças negligenciadas não têm muitas áreas desenvolvidas, não quer dizer que elas não tenham potencial. Pois. Pelo contrário, muitas vezes são muito sensíveis às coisas que os rodeiam. E se alguém pegar neles e realmente investir neles, eles podem recuperar aquilo que perderam. Yeah. É incrível, né? Cada um de nós tem tanto potencial, não é? Sim. Pessoas únicas, especiais, né? Com uma missão a cumprir aqui na Terra. Então, é uma consequência dura. Há mais algumas consequências? Eles têm consequências desfavoráveis para a adaptação à adolescência. Melhor, as crianças que passam por uma infância negligenciada, quando chegam à adolescência têm muito mais tendência, por exemplo, terem vícios, droga, sei lá, outros exemplos. Buscarem compensações para não sofrerem emocionalmente, não é? Porque eles têm de compensar praticamente tudo, né? Não têm... Então eles vão ter tendência a fazer isso. E também, se isso não é acompanhado, se uma criança não é acompanhada, agora de uma maneira mais técnica, tem graves consequências a níveis psicológicos. Ou melhor, podem desenvolver psicopatologias. Ou que seja, significa? Doenças mentais, basicamente. Por exemplo? Psicológicas. Uma depressãozinha? Não. Algo Pior. muito mais extremo. Para não ir muito a fundo, mas, por exemplo, uma criança que é abandonada desde bebê, não tem nenhum acompanhamento desde os 0 aos 4, 5 anos, só o base para sobreviver, ela pode facilmente tornar-se, por exemplo, um psicopata ou... O que é que significa? Alguém que não tem capacidade para ter empatia com outros seres humanos. Alguém frio, até se pode tornar muito violento, né? Sim, agressivo. Psicopata. Sim, porque ele tem mesmo ausência. Marginal, entre aspas. Posso ter um estilo de vida à margem da sociedade, né? Exato, vai haver mais tendência para isso. Mais tendência, pode haver. Se não for ajudado, acompanhado, não é? Pois nós vemos nos filmes, né, que muitos dos, entre aspas, bandidos tiveram famílias disfuncionais, pais ausentes, não é? E muitas vezes quem pegou neles nem foram pessoas, tiveram azar de não terem pessoas interessantes a pegarem neles, pelo contrário, né? Nas favelas do Brasil, em outros lugares, quem pega neles é um chefe dos bandidos, ou, né, dá-lhes uma arma, olha, junta-te a nós. Exato. Isso na adolescência poderá então acontecer, não é? Filhos de pais negligentes, né, Sara Lisa? Foi o tema de hoje. Muito obrigado. Obrigada, eu. Amigo ouvinte, hoje foi talvez a semana mais dura de se ouvir e emocionante, pois provavelmente alguns de vocês conhecem crianças que estão nesta situação, ou adolescentes, ou até adultos que passaram por esta situação. Queria dizer-te que nunca é tarde para entrarmos numa relação de ajuda, pedirmos ajuda. O Celebrando Restauração tem grupos de apoio e autoajuda, organizamos outros tipos de eventos, temos também consultas de psicologia, trabalhamos com as várias faixas etárias, inclusive agora estamos a começar um trabalho muito interessante com a idade de ouro, que são as pessoas que têm mais de 60 anos, têm tanta experiência de vida,
Alguns têm muito para dar, outros precisam muito de receber. Então, por que não contactas connosco? O Levi vai dar-te os nossos contactos. Podes também contactar connosco através do Facebook, Sara Lisa Gugeral ou Danilo Gugeral. Um grande abraço, querido ouvinte. Deus te abençoe. Contacte Danilo Gugeral através do 967 986 360. Poderá fazê-lo também através do Facebook. Estamos a terminar por hoje, mas não perca o próximo programa. Apresentamos Ponto de Encontro, um novo projeto de vida para solteiros, divorciados e viúvos. Um programa semanal com boas recomendações para a sua vida, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.